Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematica-muito-fácil.com e também pelo blog falaluisfernandoreis.blogspot.com. Bom, eu estou aqui hoje nessa videoaula para darmos continuidade às nossas questões de concurso, né? Nós estamos resolvendo algumas questões interessantes, né, que já caíram nos concursos públicos de nossa existência, não é isso? Então, continuando a falar sobre o TTN, que é um concurso bastante importante, que sempre traz questões interessantes. O TTN é um concurso para técnico do Tesouro Nacional, né? É um emprego muito bom, excelente, tem um bom salário e vale a pena a gente dar uma revisada, né, em algumas questões que caíram lá no TTN. Vamos ver essa aqui, ó. Para passar totalmente uma ponte de 100 metros de comprimento, um trem de 200 metros a 60 km horário, quer dizer, essa é a velocidade média dele, né? 60 km horários, leva, e eu venho os itens 6, 8, 10, 12 ou 18 segundos. Perfeito? Então, gente, tá, vamos tentar resolver isso. Olha só. O detalhe é o seguinte, vocês notaram o tamanho da ponte? A ponte tem 100 metros. Mas olha o trem tem 200 metros, né? Então é um belo trem, né? Um trenzinho bem interessante, 200 metros de trem. Então olha só, o grande lance aqui é o seguinte, a gente há de entender que quando a locomotiva chega ao final da ponte, não é isso? Quer dizer, a ponte já foi transposta, só que ainda faltam 200 metros de trem, que é a distância, né, desde a locomotiva até o último vagão, né, o último ponto do último vagão, né? Imagina o seguinte, gente, para a gente entender um pouquinho melhor isso, eu vou marcar, né, na pontinha da locomotiva um pontinho, vou pintar um pontinho de branco, perfeito? Bom, esse pontinho de branco vai percorrer os 100 metros da estrada, perfeito? E aí ele continua, vocês concordam que esse pontinho branco vai continuar andando ainda 200 metros, que é o comprimento do trem? Ou seja, até que, né, o último pontinho desse trem saia da ponte, esse pontinho branco que nós marcamos lá na nossa locomotiva, ele andou os 100 metros da ponte e ainda caminhou mais 200 metros, que é o comprimento do trem. Então tudo se passa, né, como se eu tivesse um ponto que tivesse que caminhar um total de 100 metros da ponte mais 200 metros do trem. Então eu tenho um total de 300 metros a serem vencidos, né? São os 100 metros da ponte mais os 200 metros de comprimento desse trem. Então eu tenho que percorrer 300 metros, perfeito? A uma velocidade de quanto? De 60 km horários, perfeito? Olha como eu vou fazer. Pra gente, eu tenho dois caminhos, o caminho mais comum, mais natural é usar uma regra de 3, e eu vou tentar fugir um pouco da regra de 3 e fazer uma coisa onde a gente vai raciocinar. Eu sempre coloco isso, é importante em matemática, a gente sempre raciocinar, a gente quebrar barreiras, né, de decorebas que nos ensinam e tentar raciocinar, pensar. E aí a gente começa a entender muito melhor a matemática. Tá claro? Gente, olha só, o que é 60 km por hora, né? É o mesmo que eu fizesse assim, ó, 60 km em uma hora, né? A velocidade de 60 km horários equivale ao quê? A eu caminhar 60 km num tempo de uma hora. Então eu comecei a escrever bonitinho, brincando com essa velocidade, ó. Quem fala 60 km por hora pode falar 60 km por 60 minutos. Tô claro isso ou não? Tá claro? Uma hora tem 60 minutos, ó. Eu posso simplificar o 60 com 60, olha que conclusão interessante eu chego. 1 quilômetro em 1 minuto. Então eu ando 1 quilômetro em 1 minuto. Tá certo? Isso é só dividir. 60, simplifiquei 60 com 60, que é tchum, tchum. Perfeito? Olha só.
Quem fala 1 quilômetro por 1 minuto pode falar também 1 quilômetro por 60 segundos, que é o tempo de 1 minuto. Perfeito? É o equivalente em segundos do tempo de 1 minuto. Olha lá, 1 quilômetro em 60 segundos. Eu posso falar o seguinte, vocês concordam comigo? Se eu dividir 1 quilômetro por 10, eu encontro 100 metros. Se eu dividir 60 segundos por 10, eu encontro 6 segundos. Vê se eu estou certo aqui, gente. Vê se está coerente isso aqui. Não é? Ah lá, então eu tenho 60 metros por 6 segundos. Essa é a minha velocidade. É a mesma velocidade de 60 km por hora. Ou seja, 100 metros em cada 6 segundos. Gente, eu não tenho que andar 300 metros? Então se eu pegar esse meu 100 e multiplicar por 3, eu não tenho meus 300 metros? Mas se numa fração eu multiplicar o numerador por 3, eu preciso fazer o mesmo denominador. Então multipliquei os 6 segundos por 3 e encontrei quanto? 18 segundos. Olha aqui, ó, a minha resposta. 300 metros em 18 segundos. Minha resposta certa é a letra... Olha lá ela aqui. É a letra E. 18 segundos. Tá claro isso? Perceberam? Quer dizer, é raciocinando. Eu fiquei aqui brincando, cortando, simplificando, com calma, lentamente. Cheguei à minha resposta rapidinho. Perfeito? Vamos fazer agora por regra de 3, né, que seria o método mais normal de se fazer esse problema. Por regra de 3, olha só. 60 km em 1 hora, 300 metros vou fazer em X horas. Né? Gente, em vez de escrever 60 km, porque eu tenho que ter na regra de 3, ó, as unidades precisam estar expressas na mesma unidade. Não é isso? As grandezas precisam estar expressas na mesma unidade. 60 km, 300 metros. Então eu passei o quilômetro para metro, que é sempre mais fácil, né? Porque aí eu não trabalho com vírgula, sempre partindo para a unidade menor. Então eu tenho, ó, 60 mil metros em 1 hora, 300 metros em X horas. É uma regra de 3 simples, porque tem duas grandezas e é direta, né? Perfeito? Quanto maior o comprimento, maior é o tempo que eu levo. Tá claro? Então, uma regra de 3 simples e direta. Então, o que eu vou fazer? Montando minha proporção. Ou seja, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Perfeito? Ó, 60.000x é igual a 300, né? 300 horas. Tá claro isso, né? Porque o metro, lembra, gente, o metro é como se o metro tivesse cortado aqui. Perfeito? Então eu tenho 60.000x é igual a 300 horas. E aí agora é brincar, ó, 60, o x então é igual a quanto? Ó, 300 horas dividido por 60.000, perfeito? Olha, minha resposta já está em tempo. Tá claro? Ó, 300 horas dividido por 60.000. Gente, quem fala 300 horas não está falando 300 vezes 60 minutos? Quem fala 300 vezes 60 minutos não está falando 300 vezes 60 vezes 60 segundos? É isso ou não é isso? Perfeito? Olha só, gente, quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Eu não posso cortar 4 zeros em cima com 4 zeros embaixo e ficando com isso aqui, ó, 3 vezes 6 vezes 6 segundos sobre 6? Eu não posso simplificar esse 6 com esse 6, por exemplo? Não posso? Ficaria assim, ó. 3 vezes 6, esse aqui ficou 1, 3 vezes 6, 18 segundos. Eis aí minha resposta, confirmando o que eu tinha visto lá em cima. Perfeito? Então esse nosso probleminha do TTN, a nossa resposta é a letra E, 18 segundos. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido. Quem falou aqui foi o professor Luiz Fernando Reis, do site matematicamuitofácil.com. Perceberam que agora ele ficou verdinho, ó, na cor do matematicamuitofácil.com, que está de braços abertos aguardando sua visita. Um prazer, falou aqui o professor Luiz Fernando Reis e em breve a gente volta. Até lá!